Alô, queridos amigos, saudamos a todos com a paz de Jesus. Nós tivemos um problema de internet, mas creio que agora estamos nos comunicando, ok? Graças a Jesus, o problema foi resolvido. Saudamos a todos com a paz de Jesus, desejando um feliz sábado para você, desejando as bênçãos de Jesus na sua vida. Bendito seja o nosso Deus, que em tudo nos ajuda. Quem seria eu, quem seríamos nós, sem a ajuda de Jesus? Mesmo para resolver estes simples problemas que aparecem com a internet. Eu estava orando aqui pedindo, Senhor, o Senhor quer que seja transmitida essa mensagem, então que o Senhor conserte o que está errado. Que o Senhor corrija aquilo que deu errado. E tentamos e agora estamos nos comunicando. Bendito seja o meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Salvador. Nós queremos orar nesse momento, pedindo que o Espírito Santo seja derramado sobre você e sobre mim, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus. Feche os seus olhos e conversemos com o nosso Pai. Pai querido que estás nos céus, estamos reunidos em torno do teu trono de graça. Reunidos em torno daquele que é tudo na nossa vida. É o nosso pão, é a nossa água, o nosso provedor, nosso abrigo, nosso esconderijo, nossa proteção, nosso socorro em todas as horas de angústia e necessidade. Estamos aqui como filhos e filhas, buscando a tua face, a tua graça, a tua bênção, a tua santidade. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Mais uma vez, Pai querido, fala ao nosso coração através da Bíblia. Que o Espírito Santo faça jorrar luz e dê entendimento e iluminação para entendermos as tuas profecias, para os nossos dias. Em nome de Jesus pedimos que o Senhor responda os anseios e as petições e as intercessões de cada um onde estiverem. Onde eles estiverem, Pai. Eles sejam atendidos em suas preces. Derrama sobre nós o Espírito Santo, mais uma vez pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o estudo que nós vamos fazer hoje, cronologia dos eventos finais. Cronologia dos eventos finais, se você entrar no nosso site, apocalipserevelado.com, este é o nosso site, apocalipserevelado.com. Lá nós temos este gráfico, aliás, este marca-página, que pode ser baixado e pode ser impresso para que você tenha. Aqui estão os eventos finais na sua sequência. São muitos pedidos. São muitos pedidos que eu tenho recebido e as pessoas dizem, pastor, mostre para mim, apresente para nós a sequência dos eventos finais. Embora nós tenhamos apresentado todos estes eventos finais em palestras, você vai encontrar no YouTube todas estas palestras aqui, que estão mencionadas neste marca-página. Individualmente você pode assistir todas estas palestras. Mas as pessoas pedem que a gente apresente de uma forma simples e mais enxuta, curta, a sequência dos eventos finais, para ficar mais fácil de entender. Então, exatamente, foi a ideia que Deus nos deu, para mim e para a Leila, para fazermos hoje, numa só palestra, esta sequência escatológica dos últimos eventos, até a volta de Jesus, começando com os nossos dias, até a volta de Jesus. E é para isso que nós estamos pedindo que o Espírito Santo use a minha boca, coordene os meus pensamentos e dê luz para mim e para você, para entendermos estes eventos. O capítulo 13 de Apocalipse, queridos, é o próprio centro do Apocalipse. Nós precisamos entender que o Apocalipse, todo o livro de Apocalipse, ele não é todo em ciclos de 7. Existem 4 grandes ciclos de 7, as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. Estes são os 4 grandes ciclos de 7 do Apocalipse. Mas Deus fez de uma forma intencional
que o centro do Apocalipse, o cerne do Apocalipse, esteja fora de qualquer ciclo de 7. O capítulo 12, 13 e 14 de Apocalipse, eu posso dizer que é o foco central, o cerne do Apocalipse. É aqui, queridos, que nós vamos encontrar a sequência dos eventos escatológicos para os nossos dias. Por isso, quando você lê o capítulo 12, verso 17, o capítulo 12, verso 17, termina falando do remanescente, da igreja que Satanás tem raiva, da igreja que Satanás odeia e faz guerra contra ela. São os remanescentes da igreja verdadeira, da mulher perseguida por Satanás na Idade Média e que agora, no tempo do fim, vai novamente perseguir a igreja representada pelos remanescentes, pelo resto da semente santa de Deus na terra, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, verso 17. É nesse contexto escatológico, é neste contexto de fim do mundo, que termina o capítulo 12, verso 17, falando da igreja remanescente dos nossos dias, que agora entram as cenas do capítulo 13. As cenas do capítulo 13, queridos, elas vêm como uma sequência deste assunto que o capítulo 12 terminou falando sobre isso. A igreja que Satanás tem raiva. É um resto que ficou agora nesta última geração. E que o que vai acontecer? O que é que a besta que subiu do mar faria agora no tempo do fim com os remanescentes de Deus? Este é, então, o tema do capítulo 13 inteiro. O capítulo 13 inteiro, desde o verso 1 até o verso 18, está falando de eventos escatológicos. Primeiro, o capítulo 13 mostra no verso 1 o surgimento da besta que subiu do mar, que é identificada como sendo o papado, o poder papal. Aí mostra no verso 2 que este poder papal recebeu autoridade, recebeu o trono, recebeu todo o poderio do dragão. Quem investiu o papado com todo este poder, um poder sobrenatural que faz com que todos se dobrem e se ajoelhem diante dele, é um poder sobrenatural, mas não vem de Deus, vem do dragão, porque o capítulo 13, verso 2, diz claramente que foi o dragão que lhe deu o poder, o trono e grande poderio. E então no verso 3 fala que este poder papal receberia um golpe mortal, uma ferida mortal. Isto aconteceu em 1798, mas que esta ferida mortal seria curada. E esta ferida mortal começou a ser curada em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano, restaurando, então, o Estado do Vaticano e fazendo do Papa um rei. O rei que mais tem poder no mundo hoje é o rei de Roma, é o papado. Portanto, queridos, aqui o capítulo 13 mostra de uma forma clara como este poder papal recuperaria o seu poder, o seu domínio, a sua popularidade, e como é que ele influenciaria o mundo todo. Isso é o que está mostrando o capítulo 13, verso 4. Diz assim: e adoraram o dragão que deu a besta, o dragão, que é Satanás, deu a besta, que subiu do mar, que é o papado, deu o quê? O seu poder, verso 4. E adoraram a besta, o mundo todo, sem exceção de nenhum país, todos estão correndo atrás do papado, se submetendo a ele, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Quem é mais importante? Quem é mais poderoso do que o Vaticano? Quem poderá batalhar contra ela? E o verso 5, é dentro deste contexto, e é nesta sequência, eu estou falando para você de forma sincera, aberta, transparente, é dentro desse contexto do capítulo 13, escatológico, tempo do fim, e é nesta sequência que o verso 5 diz: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Não está falando da Idade Média? Lógico que na Idade Média o papado proferiu blasfêmias e perseguiu o povo de Deus por 1260 anos. Mas agora, queridos, aqui está falando especificamente
da perseguição que faria ao povo de Deus quando a ferida mortal fosse curada. Por isso diz o verso 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Esse é o contexto do capítulo 13. É isto que nós temos que entender agora no tempo do fim. Este é o cenário mundial. O cenário político-religioso mundial está girando em torno de dois poderes, representados aqui no capítulo 13 pela besta que subiu do mar, que é o papado, e pela besta que subiu da terra, no capítulo 13, verso 11, é a besta que subiu da terra, é os Estados Unidos da América do Norte. E quem mais ousaria fazer frente a esses dois poderes, a essas duas potências? A maior potência religiosa do mundo está representado pelo papado. E a maior potência militar do mundo está representado pelos Estados Unidos, a besta que subiu da terra. E aqui diz que no capítulo 13, verso 12, que os Estados Unidos exercem todo o poder da primeira besta. Aquela influência, aquele poderio que o papado tinha na Idade Média, hoje quem tem é os Estados Unidos da América do Norte. Mas por que e para que os Estados Unidos exerceria todo esse poder nos nossos dias? Verso 12 explica, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Qual a finalidade deste poderio dos Estados Unidos? Fazer com que todo mundo se ajoelhe diante do papado, impor o domínio papal sobre o mundo todo, chamando-se isso de nova ordem mundial. É esse novo normal. Você já ouviu muito essa expressão na boca de muita gente nos últimos dias? O novo normal. O novo normal é um mundo controlado chamado de nova ordem mundial. Queridos, esse é o cenário político e religioso do mundo hoje, de ecumenismo, de domínio papal. Agora, quando você vê, quando você analisa esta cronologia dos eventos finais, o primeiro item que nós colocamos aqui é o cenário profético de Apocalipse 13, que já falamos sobre ele. O segundo item que aparece nesta cronologia dos eventos finais é a abertura do sexto selo. Está vendo aí? A abertura do sexto selo. É o segundo item. Queridos, neste cenário mundial no qual nós estamos hoje, desta pandemia, deste caos, desta confusão mundial, mas não foi por acaso, isso foi intencional. Foi intencional, sim, que aconteceu tudo o que aconteceu e que estamos na situação caótica em que estamos. Isso foi intencional. É para que o mundo se deteriore, é para que o mundo chegue à crise moral, crise de saúde, crise econômica, crise política. De todos os lados, nós estamos em crise, para que se justifique o novo normal, a nova ordem mundial. Mas, queridos, nesta nova ordem mundial, este novo sistema mundial de governo não vai começar do nada. A Bíblia diz em Apocalipse 6, abra sua Bíblia agora em Apocalipse 6. Este é o segundo item. Na cronologia sequencial dos eventos finais, primeiro falamos do cenário mundial, que nos mostra aqui em Apocalipse 13. Agora vamos entrar na sequência dos eventos. Apocalipse capítulo 6, verso 12, terá que acontecer, deve acontecer em nossos dias. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser essa semana, mas vai acontecer em pouco tempo a abertura do sexto selo. E você pode me dizer, mas o sexto selo já foi aberto? Não, queridos, o sexto selo não foi aberto, mas esses sinais mencionados na abertura do sexto selo, eles têm uma dupla aplicação. Podem ser aplicados duplamente
Primeiramente, terremoto de Lisboa, 1755, escurecimento do Sol, 1780 e queda das estrelas, 1833, preparando o mundo para o início do juízo celestial, que ocorreu em 1844. Mas agora, queridos, para começar o juízo dos vivos, para que Deus salve aquela multidão que ninguém podia contar, a maior conversão de todos os tempos, ela não vai acontecer do nada. Deus se envolve nesta obra maravilhosa de pregar o evangelho em testemunho a todas as línguas, povos e nações, para que a segunda volta de Jesus possa acontecer. O evangelho tem que ser pregado, conforme diz em Mateus 24, verso 14. E Deus está ajudando os 144 mil na pregação desta mensagem. Por isso Deus ajuda muito, uma ajuda majestosa, com os grandes sinais no céu, na lua, no sol, nas estrelas e na terra. Isto é a abertura do sexto selo. Aqui diz capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Queridos, de forma impactante, num curto espaço de tempo, isso vai acontecer, impressionando todas as nações da terra. Ninguém mais vai perguntar, pastor, será que já foi aberto o sexto selo? Ninguém mais vai perguntar. Em que selo nós estamos, pastor? Ninguém mais vai perguntar. Porque quando Jesus Cristo abrir o sexto selo, todos saberão, cristãos, ímpios, de todas as religiões, todos saberão que foi aberto o sexto selo. Porque é impossível não saber, é impossível não sentir, porque a terra vai tremer debaixo dos seus pés. E estes sinais majestosos no sol, na lua, nas estrelas, o céu se enrolará como um pergaminho, como se estivesse indo embora. E as pessoas desesperadas vão pedir explicações, vão querer saber. E o grupo dos 144 mil, que pertence ao sexto selo. Lembre-se que o grupo dos 144 mil não aparece aleatoriamente em qualquer parte da Bíblia, não. Especificamente os 144 mil entram em cena no sexto selo. E os 144 mil são compostos de pessoas que não morreram e não vão morrer, permanecerão vivas até a volta de Jesus. Mas não somente eles permanecerão vivos. Tem a multidão que ninguém podia contar, que também permanecerão vivos até a volta de Jesus, que serão os conversos da hora undécima. É a grande multidão que vai se converter como resultado da pregação poderosa das 3 mensagens angélicas, sendo pregadas pelos 144 mil, depois que estes grandes e majestosos sinais aparecerem, o grande tremor de terra, o escurecimento do sol, da lua, a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, e o céu se enrolando como um pergaminho, e então os 144 mil dizendo, chegou a hora do juízo. Queridos, esta cena é a cena que aparece aqui neste gráfico, é o segundo item. Depois de falarmos sobre o cenário de Apocalipse 13, nós apresentamos então este próximo evento, abertura do sexto selo. E na sequência desses sinais majestosos do sexto selo, o que vai acontecer? A lei dominical. A lei dominical, o decreto dominical, ele será aprovado pelos Estados Unidos da América do Norte. Mas a lei dominical tem tudo a ver com o Vaticano. Exatamente isso que Apocalipse 13, verso 12 fala, que este país, Estados Unidos da América do Norte, usaria sua força, sua potência, para fazer com que todos adorem a primeira besta, que tinha recebido a ferida mortal, mas cuja ferida mortal foi curada. Queridos, a lei dominical será aprovada nos Estados Unidos, no bloco número 1, Estados Unidos, México e Canadá, este é o bloco número 1, e então vai influenciar e vai se espalhar por todos os outros 9 blocos, supernações. Queridos, este evento vai ocorrer na sequência
dos sinais mencionados aqui: terremoto, sol escurecendo, lua em sangue, estrelas caindo, ilhas e montes se movendo dos seus lugares. O mundo estará em crise, em caos, completo caos, quando então será aprovada a lei dominical. Aprovando-se a lei dominical, que é algo que ninguém acredita que possa acontecer, porque todos falam de democracia. Como é que aqui nos Estados Unidos, onde a palavra freedom, que é liberdade, é tão estimada e é tão exaltada, como é que neste país eles imporiam uma lei dominical? Sim, queridos. Nós cremos porque está escrito na profecia. Se não estivesse escrito, nós não creríamos. Mas a lei dominical vem na sequência dos eventos do sexto selo. Por isso começa o juízo dos vivos. Porque quando se impõe a lei dominical, o domingo se torna o sinal da besta. Vou repetir. Quando for imposta a lei dominical, o domingo se tornará o sinal da besta. E brilhará do outro lado o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo estará brilhando, em contraste com o sinal da besta. São dois sinais. E o mundo todo terá que fazer uma escolha inteligente e consciente. Que sinal quer receber? Que sinal quer receber? O sinal da besta ou o sinal de Deus? Então, inicia o juízo dos vivos. Os vivos serão julgados exatamente neste período em que milhões e milhões vão estar fazendo a decisão final de receber o selo do Deus vivo ou o sinal da besta. Vão guardar o domingo ou vão guardar o sábado? Vão obedecer os mandamentos do Vaticano ou vão obedecer os mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, mas também escritos pelo Espírito Santo no coração daqueles que amam a Jesus? Este é o evento que nós mencionamos aqui nesta sequência, queridos. E depois da abertura do sexto selo, a próxima ocorrência, juízo dos vivos. Primeiro, cenário profético de Apocalipse 13. Depois, abertura do sexto selo. Na sequência, aprovação do decreto dominical. Na sequência, o juízo dos vivos. E na sequência, então, vem o início da angústia qual nunca houve. O que é a angústia qual nunca houve? É a angústia mencionada por Jesus Cristo em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 24, esta é a angústia qual nunca houve e jamais haverá. Mateus capítulo 24, verso 21 e 22. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E agora o verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, louvado seja Deus, porque a última grande angústia será de tempo abreviado. Aleluia por isso. Nenhuma carne, se não fossem abreviados os dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Porque Jesus ama você. Porque Jesus cuida de você. Por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. E nós já estudamos sobre isso. Que a grande perseguição do papado contra os filhos de Deus na Idade Média, que foram de 1260 anos, esta perseguição será abreviada de tempo profético, 1260 anos, para tempo literal, 1260 dias. Então, queridos, é isso que está aqui em Apocalipse capítulo 13 e o verso 5. Quando a ferida mortal fosse curada, imposta a lei dominical, o papado perseguiria o povo de Deus por 42 meses, 1260 dias literais. Esse é o período da angústia qual nunca houve, que começa com o decreto dominical e continua. Durante esse período em que o povo de Deus estará sendo perseguido, após o decreto dominical, durante este período, queridos, acontece a sacudidura. Você já ouviu falar da sacudidura? Sacudidura é peneiramento. A igreja será peneirada assim como o trigo é peneirado. E quando o trigo é peneirado, a palha,
o vento leva para longe a palha e fica somente o trigo dentro da peneira. O peneiramento da igreja vai lançar fora o joio. É o joio que sai. Lembre-se, é o joio que sai, o trigo fica. O trigo não abandona a igreja. Embora a igreja pareça fraca e defeituosa, embora a igreja na profecia pareça como morna, mas Deus tem um fiel remanescente dentro da igreja e que não vai abandonar a igreja, mesmo que seja criticado e caluniado e disciplinado pela igreja. Não vai abandonar a igreja, queridos. Não vamos criar outra igreja. Não. Haverá o peneiramento, a sacudidura da igreja. E na sequência do peneiramento e da sacudidura, vem então o quê? A chuva serôdia do Espírito Santo. Você pode estar recebendo, desde hoje, a chuva serôdia do Espírito Santo. Individualmente, de acordo com a sua busca, de acordo com a intensidade do seu desejo de ser batizado pelo Espírito Santo, é que você vai receber a chuva serôdia do Espírito Santo. Mas, queridos, de forma escatológica e geral, a chuva serôdia do Espírito Santo, de forma geral, sobre a Igreja de Deus, ocorrerá depois do decreto dominical. Nesse período de sacudidura, eles serão batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. E neste período, queridos, é que se proclamará. É neste período que vai se proclamar o alto clamor. Na sequência, decreto dominical, perseguição, sacudidura, chuva serôdia sendo derramada sobre aqueles que foram selados pelo selo do Deus vivo. Na sequência, virá então o quê? O alto clamor. O alto clamor que está aqui em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18 mostra o alto clamor. Eu gosto de definir o alto clamor como sendo a pregação das 3 mensagens angélicas de forma compacta e poderosa, como se fosse uma só mensagem. Primeiramente, as 3 mensagens angélicas foram pregadas de forma separada. Primeiramente, a primeira mensagem começou a ser pregada lá em 1843. Depois, a segunda mensagem continuou sendo pregada depois de 1844. E, queridos, e a terceira mensagem angélica está sendo pregada também hoje. Mas o alto clamor é a pregação das 3 mensagens juntas. Chegou a hora do juízo. Que juízo? O juízo dos vivos. Caiu Babilônia. Que Babilônia? Todos os que rejeitarem o selo do Deus vivo se unem à Babilônia recebendo o sinal da besta. Então se cumpre a segunda mensagem angélica, caiu Babilônia. E então a terceira mensagem angélica sendo pregada de forma compacta e impactante. Se alguém adorar a besta e receber o seu sinal na testa ou na mão, beberá do vinho da ira de Deus sem mistura. Queridos, Jesus Cristo quer salvar o maior número possível. E existe uma multidão de filhos e filhas de Deus dentro de Babilônia. A maioria dos filhos de Deus está em Babilônia. Por isso Deus diz, sai dela, povo meu, porque existe um povo meu dentro de Babilônia. Aleluia! Você, querido irmão católico, vocês, queridos irmãos protestantes, evangélicos, estejamos na igreja em que estivermos. Deus nos chama para virmos para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé e o testemunho de Jesus. Leia comigo Apocalipse 18. Este é o alto clamor, que vem na sequência. Apocalipse 18 e o verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, beberam das suas doutrinas, receberam os mandamentos espúrios e falsos do Vaticano e desprezaram os mandamentos de Deus. Por isso diz aqui, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição e os reis da terra se prostituíram com ela. O Vaticano, que é a Babilônia espiritual dos últimos dias, está associado com os reis da terra, com os poderes, com os políticos da terra. E aqui diz, com ela se prostituíram os reis da terra. E os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância das suas delícias. Por isso diz no verso 4, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Aleluia por este povo meu, que ainda está em Babilônia, mas que vai sair.
Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Queridos, então, na sequência, você pode ver aqui, depois da sacudidura, da chuva serôdia, as 3 mensagens angélicas sendo pregadas de forma poderosa. Este é o alto clamor, sai dela, povo meu. Então ocorre a conversão da grande multidão que ninguém podia contar. Quando você volta para Apocalipse 7, você encontra aqui no capítulo 7, uma multidão que ninguém podia contar. Capítulo 7, verso 9. Antes do verso 9, está aqui o grupo dos 144 mil. Aqueles que pregam a mensagem dos 3 anjos, com poder. Por isso, aparece uma conversão de uma multidão que ninguém podia contar. É resultado da pregação dos 144 mil. Capítulo 7 de Apocalipse, verso 9, diz: depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações da terra, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Os 144 mil, unindo-se à grande multidão que ninguém podia contar. Eles atravessam juntos o período da grande angústia, qual nunca houve, a tribulação dos últimos dias. Por isso diz aqui o capítulo 7, verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Quem são? Os 144 mil e a grande multidão que ninguém podia contar. E de onde vieram? E o verso 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Os 2 grupos passam juntos a grande tribulação. Os líderes espirituais, os conselheiros espirituais da grande multidão que ninguém podia contar, são os 144 mil. Queridos, e aqui diz: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Queridos, na sequência dos eventos finais, nós temos aqui, depois que a grande multidão é convertida, depois que o alto clamor foi dado, e a conversão da grande multidão acontece, agora vem o fechamento da porta da graça. E está exatamente no capítulo 8, veja a sequência. Estamos lendo com vocês desde o capítulo 6, verso 12 todo, capítulo 7 também, e agora chegamos no capítulo 8, o 7º selo. A abertura do 7º selo mostra Jesus Cristo fazendo a grande e última intercessão. Existem ainda pessoas que ainda precisam ser salvas, precisam ainda serem selados pelo selo do Deus vivo. Por isso, aqui no capítulo 8, na abertura do 7º selo, Jesus faz a última e grande intercessão, verso 3 e verso 4. Capítulo 8, versos 3 e 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, porque a intercessão final é muito grande, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Este intercessor, este mediador, chamado aqui de anjo, é Jesus Cristo, o anjo do concerto, o anjo da aliança, conforme diz lá em Malaquias 3, verso 1, o anjo da aliança. E o verso 4 diz: e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo, que é Jesus, até diante de Deus. Depois desta última grande intercessão, os conversos da hora 1/10 se convertem. E então, Jesus pode fechar a porta da graça, pode terminar o juízo. O juízo esteve sendo processado em 7 fases. Desde o primeiro selo, o primeiro cavalo, desde o primeiro selo, ele vem sendo processado em 7 fases. E agora a 7ª fase é o fechamento da porta da graça, o fim do juízo. Por isso aqui no capítulo 8, verso 5, diz assim, capítulo 8, verso 5, e o anjo tomou o incensário, é Jesus quem tomou o incensário, e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Queridos, fechou-se a porta da graça. Jesus, então, ao lançar o incensário sobre a terra, ele profere aquelas palavras que estão em Apocalipse 22, verso 11. Quem é injusto,
faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho. Fechou a porta da graça. E ele diz, eis que cedo venho. E comigo está o galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Queridos, só depois que a porta da graça é fechada e Jesus pronuncia as palavras de Apocalipse 22:11, só então as trombetas começam a ser tocadas, capítulo 8, verso 6. Queridos, ninguém pode me dizer que esta não é a sequência. Esta é a sequência que está na palavra de Deus. Não é uma sequência que foi inventada na mente do pastor Samuel. Esta é uma sequência que nasceu na mente de Deus. E ele colocou aqui esta sequência. Depois de Jesus lançar o incensário sobre a terra e dizer, está feito, fechou-se a porta da graça, os anjos, no capítulo 8, verso 6, se preparam para tocar as trombetas, não antes. Verso 6, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E então vêm as destruições de 1/3 da terra, por consentimento divino. Satanás, por consentimento divino, ele agora vai destruir 1/3 da terra. Na primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta. Na quinta trombeta, ele atormenta os que têm o sinal da besta. Na quinta trombeta, ele atormenta os que têm o sinal da besta e não consegue atormentar os que têm o sinal de Deus. Aleluia! Por 5 meses, na quinta trombeta, Satanás atormenta com ferroadas como se fossem de escorpiões. Tal será a dor que eles vão sentir. Por 5 meses, 150 dias literais, aqueles que têm o sinal da besta serão atormentados. A possibilidade, queridos, a possibilidade é que este tormento de 150 dias sobre governos, sobre todos os que têm o sinal da besta, não sobre os que têm o sinal de Deus. A possibilidade é que este tormento vai resultar na aprovação do decreto de morte. Lembre-se que antes do fechamento da porta da graça, houve a aprovação do decreto dominical. Mas agora, depois do fechamento da porta da graça, Satanás vai conseguir a aprovação do decreto de morte, mas fazendo o povo gemer de dor. E ele vai fazer com que este povo acredite que o sofrimento deles, o tormento deles, é exatamente por causa daqueles que insistem em guardar o sábado. Por isso, será aprovado o decreto de morte. E então, queridos, no capítulo 9, verso 6, vem a 6ª trombeta, que é a guerra de 200 milhões de soldados, matando 1/3 da população mundial. Queridos, a 7ª trombeta vem na sequência do capítulo 11, no verso 15 em diante. Capítulo 11, verso 15 em diante. Vocês podem ver, então, que na sequência dos eventos finais, depois das primeiras 6 trombetas, vem a 7ª, que é o quê? A 7ª trombeta é um evento majestoso. Por quê? É a proclamação mundial de que os reinos vieram a ser do nosso Senhor, Cristo Jesus. Aqui diz em Apocalipse 11, verso 15 a 19. Não vamos ler todos os versos, mas você pode ler o verso 19. E abriu-se no templo, e abriu-se no céu, o templo de Deus. Quando? No toque da 7ª trombeta. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Sempre os ciclos de 7 terminam com esta frase, não é? Houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Mostrando que ali termina o ciclo de 7. Isso aconteceu no final das 7 igrejas, isso aconteceu no final dos 7 selos, e agora acontece também no final das 7 trombetas, e vai acontecer também no final das 7 pragas. Queridos, Deus tem um padrão para terminar os ciclos de 7. Na 7ª trombeta, Deus anuncia o dia e a hora da volta de Jesus. Mais ainda, na 7ª trombeta, os céus se abrem
e Deus mostra os 10 mandamentos estampados no céu. Os ímpios, que nunca guardaram os mandamentos de Deus, e os justos, que amam a lei de Deus, todos eles vão ler os 10 mandamentos no céu. Isto no toque da 7ª trombeta. E Deus vai declarar o dia e a hora da volta de Jesus, no toque da 7ª trombeta, diz aqui em Apocalipse 10. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo. Quando? Na voz do 7º anjo. Quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o mistério de Deus. O segredo de Deus vai se cumprir no toque da 7ª trombeta. Como segredo este, como ele anunciou para os profetas, os seus servos. O segredo de Deus é anunciar o dia e a hora da volta de Jesus Cristo. Queridos, quando a 7ª trombeta for tocada e Deus mostrar os mandamentos no céu, e a voz de Deus for ouvida declarando o dia e a hora da volta de Jesus, então iniciam as 7 pragas. Entendam que cada novo ciclo de 7 não começa antes que o ciclo de 7 anterior chegue no 7º. Quando o ciclo das 7 igrejas chega na 7ª igreja, começam os 7 selos. Quando o ciclo dos 7 selos chega no 7º selo, começam as 7 trombetas. Quando o ciclo das 7 trombetas chega na 7ª trombeta, começa então o ciclo das 7 pragas. As 7 pragas começam a ser derramadas depois que a 7ª trombeta for tocada, depois de Jesus ter anunciado o dia e a hora da sua volta. Quando as pragas estiverem caindo, isso está em Apocalipse capítulo 16, em Apocalipse 16, abra sua Bíblia. Quando as 7 pragas estiverem sendo derramadas sobre o mundo, o povo de Deus, a porta da graça já aconteceu muito antes. Então o povo de Deus, durante as 7 pragas, eles já sabem o dia e a hora da volta de Jesus, aleluia! Se regozije, se alegre. Queridos, quando as 7 pragas estiverem sendo derramadas, a lei de Deus já foi vista e lida por todos no céu. Os salvos já sabem o dia e a hora da volta de Jesus. Os ímpios não sabem, porque os ímpios vão ouvir aquela voz como um trovão, mas não vão entender nada. Mas os salvos, os santos do Altíssimo, vão entender a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. E então vem o ciclo das 7 pragas, que é o último ciclo. E queridos, a volta de Jesus vai acontecer exatamente na 7ª praga. A 7ª praga é a destruição de Babilônia. Lembre-se que o papado ele cai antes. Mas Babilônia, que é Roma, não é destruída antes. Babilônia, que é Roma, ela só é destruída na 7ª praga. Por isso diz aqui no capítulo 16. Capítulo 16 e o verso 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo, está feito. Olha a frase que sempre termina os ciclos de 7. Olha aí no verso 18. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, e na sequência vem falando das saraivas. Queridos, essa é a frase padrão de Deus terminar cada ciclo de 7. E aqui diz o verso 19. E a grande cidade, que é Roma, fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, não é somente Roma, mas as cidades das nações também vão cair, e da grande Babilônia, que é Roma, se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Esta é a 7ª praga. Queridos, todos os 7º culminam com a segunda vinda de Jesus. A 7ª igreja dura até a segunda vinda de Jesus. Laodiceia. O 7º selo, que é o fechamento da porta da graça, dura até a segunda vinda de Jesus Cristo. A 7ª trombeta, que é a proclamação do dia e da hora da volta de Jesus, dura até a segunda vinda de Jesus. E a 7ª praga também dura até a segunda vinda de Jesus. Todos os 7º, eles culminam
com a segunda vinda de Jesus, porque Deus trabalha em ciclos de 7. Queridos, este é o evento, esta é a cronologia dos eventos finais. É assim que Deus está nos fazendo entender o que está por acontecer. Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. A segunda vinda de Jesus está descrita em Apocalipse capítulo 19. Aqui em Apocalipse capítulo 19 está descrita então a segunda vinda de Jesus, em glória e majestade. Capítulo 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Cavalo branco representa o povo de Deus. E o cavaleiro é Jesus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Esse é o nosso Jesus. Julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Jesus Cristo, assentado sobre o cavalo branco, ele está vestindo uma veste salpicada de sangue. Esta veste salpicada de sangue de Jesus Cristo, ele volta com ela. Por que está salpicada de sangue? Para lembrar a guerra, a batalha que ele teve para salvar você. Jesus Cristo saiu vitorioso, mas saiu salpicado de sangue. Ele tem ainda os sinais nas suas mãos da batalha contra o pecado, da batalha contra Satanás, mas ele saiu vitorioso. E eternamente vamos nos lembrar desses sinais da nossa redenção. Eternamente veremos naquela roupa branca salpicada de sangue a lembrança do preço que Jesus Cristo pagou. Você foi comprado, meu querido irmão, pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Por isso ele volta com roupas salpicadas de sangue. E aqui diz, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Ele é o verbo, ele é o logos, a palavra de Deus. E o verso 14, e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Seguiam Jesus Cristo um exército de cavalos brancos. Quem está sentado nesses cavalos brancos? Aquela multidão de salvos que já está no céu. Aleluia! Já existe uma multidão de salvos que ressuscitou com Jesus Cristo, glorificados, e subiram para o céu. Eles vêm com Jesus Cristo montados em cavalos brancos. Por isso eles estão vestidos de linho fino, branco e puro. Porque no verso 8 diz que este linho fino, puro e branco são as justiças dos santos. Eles vêm com Jesus Cristo. Os santos anjos, todos os anjos virão com Jesus, irmãos. Em Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia. Vamos terminar lendo Mateus capítulo 24. Aqui menciona que Jesus Cristo volta também com todos os seus anjos. Capítulo 24 de Mateus, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Todas as tribos da terra, todos os que adoraram a besta e receberam o sinal da besta, eles verão Jesus Cristo vindo com poder e glória. Estarão perdidos, mas eles verão quem foi aquele que eles rejeitaram. Por isso diz aqui, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele não virá sozinho, verso 31, ele, Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, não será segredo, não será secreto. Não existe segunda vinda secreta, não existe arrebatamento secreto, tudo é visível, tudo é transparente. Todos os olhos verão Cristo. Queridos, aqui diz, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Queridos, este é o final glorioso que Jesus tem reservado para você e para mim. O grande, vitorioso Jesus Cristo, ele voltará para buscar aqueles que são dele, comprados pelo sangue dele. Você pertence ao povo de Deus. Você está sendo convidado para receber o selo do Deus vivo. Você está sendo convidado para receber o batismo do Espírito Santo, para termos o nosso nome no livro da vida. E Jesus Cristo voltará
em poder e glória. E você vai poder ouvir. Nós vamos ouvir da boca de Jesus: vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Alegre-se com esta bendita promessa, meu querido irmão. E Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração. Amém.